Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Hoje nós vamos falar de um assunto que ficou conhecido no mundo inteiro graças a um belíssimo filme de James Cameron com Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, a belíssima canção na voz de Celine Dion, né? O grande sucesso mundial de Titanic, no original. Mas, infelizmente, nós vamos falar do incidente que originou esse belíssimo filme. Apesar de ter sofrido uma tragédia há mais de um século, fato este que sentenciou a sua última viagem, até hoje o RMS Titanic, ou Titanic, como nós ficamos conhecendo, o transatlântico mais famoso do mundo, sustenta algumas histórias cabulosas que talvez você não saiba. Há relatos sobre uma múmia egípcia, crianças sequestradas pelo próprio pai e até mesmo a suspeita de que aquilo não foi um acidente. Olha só que coisa. Entre tantos outros mistérios que circundam o fantasma do Titanic, é possível que isso não passe de teorias da conspiração? Bem, é o que eu te convido para conferir com a gente. Oficialmente, e fazendo um breve relato sobre o que aconteceu desde a sua partida no dia 14 de abril de 1912, o Titanic, que então era o maior navio de passageiros da época, partiu de Southampton, Inglaterra, em sua viagem inaugural com destino a Nova York, nos Estados Unidos. Durante a noite, o navio recebeu 6 avisos de icebergs, mas estava próximo de sua velocidade máxima. Por volta das 23h40, o Titanic colidiu com um iceberg, danificando vários compartimentos estanques. O projetista-chefe, Thomas Andrews, percebeu que o navio afundaria. A tripulação usou sinalizadores e mensagens de rádio para buscar ajuda. Nem Deus pode afundar o Titanic. Apesar de ser frequentemente repetida para enfatizar que os líderes da White Star Line e o comandante do Titanic superestimaram o poder do navio, o que evidentemente estavam equivocados, essa afirmação pode não ser totalmente precisa. Richard Howells, especialista do King's College de Londres, argumenta que esse mito pode ter surgido no imaginário popular após o desastre. De acordo com suas pesquisas, a White Star Line nunca declarou que o Titanic era invulnerável. Além disso, há relatos de que o Titanic recebeu menos publicidade do que se imagina, uma vez que o foco principal na época estava no Olympic, um navio irmão do Titanic construído pela mesma empresa e que havia realizado o mesmo trajeto em anos anteriores. Bom, mas continuando, no dia 15 de abril, às 2h20, o Titanic afundou apenas 2 horas e 40 minutos após a colisão. Dos 2.208 passageiros e tripulantes a bordo, 1.496 perderam a vida, tornando um dos piores desastres da história da navegação. Os botes salva-vidas foram lançados, mas muitos não conseguiram encontrar refúgio seguro. O resgate chegou horas depois. O naufrágio do Titanic deixou uma marca indelével na história e continua a fascinar o mundo até hoje. E, ao mesmo tempo, é uma lembrança triste da fragilidade humana diante das forças da natureza. Mas é interessante que alguns sobreviventes tenham discordado da versão oficial da tragédia. Sim, eles disseram que o navio não colidiu com o iceberg acidentalmente, mas de alguma forma teria sido provocado. E sobre isso também há diferentes versões, como a da Flâmula Azul. Por trás dessa tragédia emblemática da história da navegação, há uma narrativa complexa que envolve ambição, rivalidade e pressão para alcançar a velocidade máxima. O início do século XX marcou a era dos superlativos. Os navios eram verdadeiras maravilhas da engenharia e cada um mais enorme que o outro. Eles representavam o ápice da tecnologia e do design. As principais nações construtoras de navio, como a Inglaterra e a Alemanha, competiam ferozmente para criar embarcações cada vez maiores e mais rápidas. O prêmio da Flâmula Azul, instituído em 1839, era uma honraria cobiçada. Ele reconhecia os navios mais velozes nas travessias transatlânticas e conferia prestígio às companhias e nações. O Titanic, orgulho da White Star Line, estava destinado a ser o mais grandioso navio de sua época. Sua viagem inaugural em abril de 1912 era uma oportunidade para estabelecer recordes de velocidade. O comandante, Edward Smith, enfrentava uma decisão difícil: diminuir a velocidade e evitar riscos
ou manter a busca pela glória? O que você faria, hein? Pelo jeito, o capitão decidiu pela segunda opção, uma vez que teria o seu nome impresso nos jornais e seria internacionalmente reconhecido. Aconteceu que na fatídica noite de 14 de abril, o Titanic colidiu com um iceberg no Atlântico Norte. A pressão para manter a velocidade máxima pode ter influenciado a hesitação em reduzir a marcha, mesmo após alertas sobre icebergs. O resultado, nós sabemos, foi trágico. O navio afundou, levando consigo quase 1.500 vidas. O Titanic permanece como um lembrete sombrio de como a busca pela fama, pela velocidade, pelo glamour e a negligência diante dos perigos naturais podem ter consequências devastadoras. A flâmula azul, que outrora simbolizava prestígio, agora está associada a uma tragédia que vem ecoando ao longo dos anos. Outro potencializador do acidente, sem dúvida, foi a falta de equipamentos adequados, como radares, que poderiam ter orientado melhor o capitão, mesmo em altas velocidades. Mas, naquela época, não foi por falta de investimento, mas sim pela falta de tecnologia. Em vez disso, o radar era humano. Acredita? Literalmente, um dos marinheiros subia no mastro do convés do navio e visualmente procurava por icebergs ou provavelmente qualquer outro obstáculo. Isso a velocidades altas. Nem sempre era possível ver tudo, especialmente à noite, sob chuva ou em meio à neblina. O primeiro sistema de radar prático só veio a surgir em 1935, invenção do físico escocês Sir Robert Alexander Watson Watt, que desenvolveu o aparelho para ajudar a rastrear tempestades e manter as aeronaves a salvo. Teria sido de grande valia para o transatlântico, sem sombra de dúvidas. Ainda assim, como acontece na aviação, o acidente do Titanic foi um divisor de águas para a segurança. Depois dele, navios passaram a ter normas estruturais para a fabricação, padrões de segurança e planos de evacuação consistentes. Há uma teoria bastante curiosa vindo de alguns relatos da época, que é a teoria do fogo. Essa teoria sugere que um incêndio na sala das caldeiras enfraqueceu a estrutura do navio e contribuiu para o seu afundamento. O fogo teria começado antes da partida do Titanic e continuado por vários dias sem que os passageiros fossem informados. Além disso, o fogo teria feito com que o capitão acelerasse o navio para chegar mais rápido ao destino, aumentando o risco de colisão com o iceberg. É possível que a companhia arriscaria a vida de tantos passageiros e o seu próprio nome só para cumprir uma agenda? Pensar assim chega a ser assustador, né? E a tal múmia? Tem uma história de uma múmia em todo esse acontecimento. O que falaram sobre ela? Além da tripulação e dos passageiros, o Titanic levava algo mais, digamos, sinistro. Uma múmia egípcia com 3.500 anos de idade repousava no porão do Titanic. Seus restos pertenciam à princesa Amenhotep, da época de Amenófis IV. A lenda dizia que a múmia estava amaldiçoada, trazendo consigo infortúnios e tragédias. Antes de chegar ao Titanic, o caixão passou por uma série de eventos sinistros. Danificada por um incêndio, a casa do empresário que possuía foi devastada. O Museu Britânico, ao receber a múmia em 1889, testemunhou fenômenos inexplicáveis. Vigias noturnos ouviam marteladas e soluços vindos do caixão, e um deles morreu em serviço. Os faxineiros evitavam a área onde a princesa repousava, temendo a influência maligna. A renomada autoridade em ocultismo, Madame Helena Blavatsky, visitou a casa do colecionador particular que possuía a múmia. Ela relatou uma influência maligna de incrível intensidade e alertou que não havia exorcismo capaz de libertar o mal. Naquele abril de 1912, o Titanic partiu em sua fatídica jornada. A múmia, agora propriedade do arqueólogo Lord Canterville, estava a bordo. Acredita-se que ela e seu sarcófago irradiavam urânio, causando alucinações e demência. A história da múmia amaldiçoada permanece como um enigma, entrelaçada com a tragédia do Titanic. Talvez, em meio às águas geladas do Atlântico, a princesa de Amenhotep continue a sussurrar os seus segredos sombrios. Quem sabe?
Como numa boa história não pode faltar uma teoria da conspiração, eis que um grupo de sobreviventes afirmou que o Titanic foi propositalmente afundado para eliminar alguns passageiros ilustres que se opunham à criação do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Entre eles estavam John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim e Isidor Straus, todos milionários e influentes na época. No entanto, nunca se provou nada em relação a essa teoria. Outros relatos sugeriram que o navio que afundou não era o Titanic, mas sim o seu navio irmão Olympic, que teria sido danificado num acidente anterior e trocado pelo Titanic para receber o seguro. A ideia da companhia era que, logo após o acidente, ela mesma pudesse resgatar os ocupantes, mas, além das coisas terem saído do planejado, não houve tempo. Com certeza, uma teoria que chega a ser um tanto macabra, né? Bem, por hoje vamos ficando por aqui. Nós agradecemos muito a sua companhia, muito especial. Gostaríamos muito de saber o que você pensa sobre todas essas elucubrações e a gente se vê num próximo vídeo. Muito obrigado.